Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de matemática e a gente vai entrar no capítulo novo, expressões numéricas, página 106 a 109. Antes da eu começar, vou explicar para vocês o que são expressões numéricas. A primeira atividade que a Pro passou para vocês, lá em março, foi expressões numéricas, que vocês tinham que resolver uma tirinha de continhas e montar uma frase na ordem, vocês lembram? Foram expressões numéricas. Então, primeira regra. As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro na ordem em que aparecem. Depois devem ser efetuadas as adições e as subtrações na ordem em que aparecem. Então, numa lista de continhas, primeiro a gente faz a continha de vezes, multiplicação, depois a divisão. E depois, se tiver, adição e subtração. Segunda regra. Se as expressões apresentarem parênteses, as operações que estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro, seguindo a ordem vista na primeira regra. Então, isso daqui é muito importante, ó. Regra para resolver expressões numéricas. Sequência para eliminar sinais, parênteses, colchetes. Resolvem-se as operações dentro dos parênteses, colchetes e chaves, nessa ordem. Sequência para resolver as operações. Primeiro a gente faz a multiplicação, que é a nossa continha de vezes, depois a divisão, depois a adição e depois a subtração, nossa continha de menos. Multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, esta é a ordem. A Pro vai deixar impresso essa regrinha para vocês. E aí a Pro vai passar para a primeira turma. Depois a Pro passa para a turma amarela. E a Pro vai enviar para quem ficar só em casa. Essa regrinha é importante ter no caderno de matemática de vocês. Isso daqui vai ficar para a vida, vocês vão ver no sexto, no sétimo, no oitavo. Isso aqui é uma regra que a gente usa para sempre em matemática. Esse quadrinho a Pro tirou da página 106 do livro de vocês de matemática. Então, primeiro exemplo. Regras aplicadas. Primeiro resolvemos os parênteses, isso daqui. Segundo, resolvemos as multiplicações, que está aqui. E terceiro, resolvemos as adições, que está aqui e aqui. Então, olha só. 3 mais 5 vezes 3 mais 2. Primeiro, eu faço 5 vezes 3. Então, vai ficar 3 mais 15, porque 5 vezes 3 é 15, mais 2. Depois, eu faço a soma dentro do parênteses. 3 mais 17, porque 15 mais 2 é 17. E depois, 17 mais 3, 20, tá? Então, esta é a regrinha. Se a expressão numérica contém parênteses, efetua-se em primeiro lugar os cálculos dentro dos parênteses, que foi o que a gente fez aqui. A gente fez primeiro a continha que estava aqui dentro. Se não houver parênteses, calculam-se primeiro as divisões ou multiplicações. Então, aqui, além de ter parênteses, tinham multiplicações. Então, a gente resolveu primeiro a multiplicação dentro do parênteses, pela ordem que aparecem. E só depois as somas e as diferenças, porque a divisão e a multiplicação têm prioridade sobre a adição e a subtração. Então, aqui tem 3 continhas de expressões numéricas que vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? 15 vezes 3 menos 28. O que eu resolvo primeiro aqui? Aqui não tem parênteses, então eu resolvo primeiro 15 vezes 3. Aí você vai copiar o resultado, menos 28, aí você resolve o resultado, menos 28. E aqui? 81 dividido por 27 mais 6. Esse 81 dividido por 27 vocês podem fazer na calculadora, tá? Depois, mais 6. Então, você faz na calculadora 81 dividido por 27, põe o resultado aqui, mais 6.
7 vezes 6 dividido por 2 mais 2. O que eu tenho que resolver primeiro aqui? Faz toda a sequência da continha, tá? Isso você faz no caderno de matemática de vocês. Agora aqui, expressões numéricas, página 106. Questão 1. O preço de uma corrida de táxi é igual à bandeira quantia fixa mais os quilômetros percorridos multiplicados pelo custo de cada quilômetro. Então, olha só. O preço de uma corrida de táxi é igual à bandeira mais, então aqui já é uma soma, uma continha, mais os quilômetros percorridos multiplicados vezes pelo custo de cada quilômetro. Onde Mário reside, a bandeira custa R$ 5,00 e cada quilômetro R$ 3,00. Quanto Mário pagará uma corrida de 13 quilômetros? Então, ele já deu todas as informações aqui. E aí, você vai preencher as informações nesse balãozinho. Cada quilômetro percorrido custa, tananã, tá aqui em cima do texto. E serão percorridos tantos quilômetros, tá aqui no texto também. 13 vezes 3 dá... Devo adicionar o valor da bandeira, que está aqui no texto, com o total correspondente aos quilômetros percorridos, então, R$ 5,00 mais tananã igual a tananã. Todos esses valores que você tem que preencher aqui nas lacunas estão aqui no texto. Observe que os cálculos feitos por Mário podem ser representados por meio de uma expressão numérica. 5 mais 13 vezes 6. Então, nessa expressão aqui, o que eu tenho que resolver primeiro? 13 vezes 6. Aí, o resultado de 13 vezes 6, eu faço mais 5. Mário pagará pela corrida. Letra B. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3? Quando fazemos primeiro a adição. E quando fazemos primeiro a multiplicação, então aqui, ó, primeiro a adição. Você vai fazer aqui primeiro a adição, que é o 5 mais 13, vai colocar aqui, vezes 3 e vai dar o resultado. Depois, você vai fazer primeiro a multiplicação, que é a regra correta. 5 mais 13 vezes 3 igual a 5 mais... Quanto que é 13 vezes 3? Você vai preencher aqui e aqui o resultado final. Você vai ver que vai dar dois resultados diferentes. Os resultados obtidos são iguais? Qual deles corresponde ao valor pago por Mário? Então, gente, aqui ele está mostrando para você que se você mudar a ordem de fazer as continhas, não vai dar um resultado correto. Então, tem que seguir a regra de resolução das expressões numéricas. Primeiro, multiplicação, quando não tem parênteses, depois soma e subtração, tá bom? Essa situação indica que em uma expressão numérica, a ordem em que as operações são efetuadas deve obedecer a algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado. Por isso que a gente tem que obedecer sempre essa regrinha aqui que a Pro passou no começo dessa aula. 2. Observe o cálculo da expressão numérica 3 mais 4 vezes 5 menos 13, feito por Ana, e responda as questões. 3 mais 4 vezes 5 menos 13. Então, antes de você começar a ler o resto, já resolve essa continha aqui em cima, ó. O que você tem que resolver primeiro? Primeiro que está entre parênteses. E na ordem é primeiro a multiplicação, 4 vezes 5. Aí você faz 3 mais, quanto que é 4 vezes 5? 4 vezes 5, 20. 3 mais 20 menos 13. Depois, qual que é a regra? Depois você vai resolver a adição. 3 mais 20 menos 13. E depois, o número que vai dar aqui, menos 13. Então, tem que seguir a regrinha das expressões numéricas, tá? Aqui ela está explicando como que ela fez
Por que Ana calculou o primeiro resultado de 4 vezes 5 e não de 3 mais 4? Por quê? Aí você lê aqui a regra, ó. Você vai explicar aqui a regra nesta linha. Se os parênteses estivessem da seguinte maneira, 3 mais 4 vezes 5 menos 13, dessa maneira aqui, o resultado obtido por Ana seria diferente? Aí você vai ter que resolver essa expressão aqui para saber se vai ser diferente. Por que seria diferente? 3. Escreva uma expressão numérica correspondente à quantia total em cada caso. Então, aqui a Pro colocou um exemplo. Aqui eu tenho R$31. Uma expressão numérica que representa aqui, ó, 2 vezes 10. Por que 2 vezes 10? Eu tenho duas notas de R$10. Mais 2 vezes 5. Por quê? Porque eu tenho duas notas de R$5, mais R$1. Então, aqui a gente montou uma expressão numérica. E aí deu R$31. Você vai fazer uma expressão numérica para esse caso e para esse caso. 4. Use somente os números 2, 3 e 4 uma única vez para criar uma expressão numérica cujo resultado seja... Letra A, 20. A Pro fez um exemplo aqui. Só posso usar o 2, o 3 e o 4 uma vez só. Então, olha só. 2 mais 3 vezes 4. Então, essa expressão dá 20. Por quê? Quanto que é? 2 mais 3 é 5. Então, pela regra das expressões, eu tenho que resolver primeiro o que está no parênteses. Então, aqui é parênteses, primeiro eu resolvo o que está aqui dentro. 2 mais 3, 5. 5 vezes 4, 20. Você vai fazer uma expressão para 24, 14 e 6, usando somente os números 2, 3 e 4 uma vez. Páginas 108 e 109. Número 5. Complete as lacunas com os números abaixo, sem repeti-los, para que as igualdades sejam verdadeiras. Então, aqui, deixa eu pegar no livro dela aqui, porque aqui na tela fica ruim para Pro ler. Então, aqui tem uma expressão numérica que é um número menos outro número mais outro número que tem que dar 1. Então, com quais números você vai preencher aqui que o resultado deste lado vai ser igual a 1? Lembra da regra, tá? Primeiro você resolve o que está dentro aqui do parênteses. Então, presta atenção para colocar os números. E a mesma coisa para a letra B. 6. Calcule a quantidade de quadradinhos em cada caso por meio de uma expressão numérica. Então, tem o quadradinho A e B. Vou dar só uma dica. Olha esses amontoadinhos aqui de quadradinho. Eu tenho duas linhas. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. Então, esse pedacinho aqui poderia ser 2 vezes 4. E qual que é o outro que representa esse outro conjunto de quadradinhos? A mesma coisa para o B. 7. Veja ao lado como Amanda calculou o resultado de 9 vezes 23. Depois pinte abaixo a expressão numérica que corresponde aos cálculos de Amanda. Então, aqui ela diz como que ela fez. Aqui vai ter uma resposta correta só da expressão numérica que representa isto que ela falou. Você vai pintar qual que é a correta. Circula de lápis. Não pinta de lápis de cor, porque se errar, dá para apagar e corrigir. Página 109, questão 8. Escreva a expressão numérica correspondente a cada situação e resolva. A. Bruno tinha R$48 e ganhou R$12. Então, se ele ganhou, a palavra ganhou significa qual continha? Mais, né? Depois, dividiu igualmente seu dinheiro com seu irmão Laerte. Com quantos reais cada um ficou? Então, você vai montar aqui a expressão numérica e vai resolver. B. Um celular custa R$250. Célia deu R$50 de entrada e pagará o restante em 5 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Você vai montar aqui a expressão numérica e resolver.
9. Complete as igualdades com os símbolos de mais, menos, vezes ou divisão. Então, aqui, 3, alguma coisa, 4, alguma operação, 2, vai ser igual a 10. Então, qual operação que vai fazer aqui? Vezes, mais, menos, divisão. Você vai fazer as combinações para dar um número que está depois do sinal de igual, tá? Para todos. 10. Leia o texto e responda as perguntas. Miriam apertou as teclas 2 vezes 3 mais 5 igual de sua calculadora para calcular o resultado da expressão numérica 2 vezes 3 mais 5. Qual foi o resultado encontrado por Miriam? E qual é o resultado certo? Qual foi o erro cometido por ela? Então, você pode fazer na calculadora, ver o resultado que você vai achar e fazer também o cálculo na mão e ver qual resultado você vai achar, tá? E qual que foi o erro cometido por Miriam na hora que ela calculou isso daqui? Então, faz na mão e na calculadora para você conseguir resolver essa atividade 10. E essas são as nossas atividades de hoje de expressões numéricas. Dúvidas? A Pro tá no WhatsApp e tá no Meet a partir das 8 da manhã até as 10h15. Depois tem um intervalo e aí a Pro fica só no WhatsApp.